tarde, pessoal do 8º ano da Escola Paulo Ferraz. Vamos estar continuando a gravação de vocês hoje, falando sobre as massas de ar e as frentes, tá? A gente vai estar falando dessas massas de ar, sobre esses gases que existem na atmosfera que acaba formando essas massas de ar. E aí a gente começa lá na página 146, aí vamos ver o que dá para a gente colocar hoje, na aula de hoje. Dá para a gente gravar todo o capítulo, porque na próxima aula eu já vou estar fazendo a correção da atividade de vocês. E aí, para a gente introduzir esse conteúdo, tem uma imagem, um cartaz, observe que aí tem um cartaz, e nesse cartaz eles estão fazendo uma informação que determinada região ela vai chover. É tipo quando a gente assiste nos jornais, eles mostrando o tempo, né, a previsão do tempo, exatamente para a gente se orientar a caso sair de casa, né? Ele diz assim, no cartaz, o segundo parágrafo diz assim: o deslocamento de uma frente fria vindo da região do sul do país vai contribuir para a formação de chuvas, especialmente no Mato Grosso do Sul, né? E isso a gente sempre vê. Então, eles estão anunciando para que aquela região, as pessoas já fiquem alerta, sabendo que vai chover naquela região, né? Para tomar cuidado, principalmente as pessoas que moram em área de risco. Então, aqui, na verdade, é a informação sobre o tempo. Aí ele diz assim, o texto informa que a previsão é de chuva, né? Então, lendo aquele texto, todo mundo já está sabendo que naquela região vai o quê? Vai chover, né? Aí ele diz assim, isso é fácil de entender, mas e a frente fria? O que é? Para entender esse conceito, é preciso saber primeiro o que são as massas de ar, né? Que, na verdade, ele diz aí para vocês que a massa de ar, ela é formada por um imenso volume da atmosfera com condições de umidade, de pressões e de temperaturas próprias. Ou seja, o que vai ter na atmosfera? O que vai ter na atmosfera, na verdade, são camadas de gases que envolvem o planeta, né? A atmosfera é camada de gases, então é a mistura de tudo isso, desses gases, dessa umidade, da pressão, da temperatura, e acaba formando o que nós vamos chamar de massa de ar, tá certo? Aí a gente vê do outro lado, a questão que ele diz que a massa de ar ela pode ficar estacionada sobre extensas áreas por dia ou semanas. E as massas, né, ele diz assim, as massas de ar elas ficam localizadas em regiões tropicais, ou seja, em regiões quentes, mas também essas massas de ar, na verdade, ela pode ficar localizada também em regiões frias. Olha o que ele diz aqui, ó. As massas de ar localizadas em regiões tropicais e equatoriais, elas são quentes. Normalmente, elas se localizam nessa região, então essa massa de ar é quente. Mas ele diz também, ó, enquanto as massas de ar localizadas em regiões polares, elas são frias. Então, existe massas de ar quente e existe também as massas de ar que elas são quentes, viu? Aí ele diz o quê? Que no encontro dessas duas massas, ou seja, eu botei até assim, que a frente, na verdade, ela é formada pelo encontro de duas massas de ar, que é uma massa de ar quente e uma massa de ar fria. Então, quando elas se encontram, elas formam o que nós chamamos de frente. Então, a frente, ela é formada pela junção dessas dois tipos de massa de ar quente e massa de ar frio, né? A gente vê a frente fria e a frente quente. Quando fala de quente, ele diz assim, quando a massa de ar quente se desloca em direção a uma massa de ar frio que está parada sobre uma região, ocorre uma frente quente. A mesma coisa, a frente fria, quando ela ocorre quando uma massa de ar fria avança em direção a uma massa de ar quente, ou seja, é o oposto, viu? No outro lado, na página 148, a gente fala da umidade de ar e as chuvas. Sempre que a gente fala de umidade de ar, que o ar está úmido, que o ambiente está úmido, é porque, na verdade, aquele ambiente ele vai ter
gotículas de água, né? Ele vai ter ali água espalhada naquele ambiente. E por isso que a gente chama de umidade do ar. Ou seja, para o ambiente ficar úmido no período seco, né? Normalmente os médicos eles indicam para a gente colocar uma bacia de água dentro do quarto, uma toalha molhada dentro do quarto. Então, para provocar aquela umidade dentro do ar. Então, a umidade do ar indica a quantidade de vapor de água na atmosfera. Se tem pouca, se tem muita, né? Então, isso nós chamamos de umidade do ar. É quando tem uma certa quantidade de água, viu, na atmosfera. E o componente mais importante na determinação do tempo e do clima. E a gente vê aí que essa umidade do ar, ela pode ser medida por um aparelho chamado higrômetro, viu? Está mostrando aí o higrômetro, como é que se mede, marcando a umidade do ar em torno de 50% aí, ele está mostrando. Então, esse é o aparelho que serve para medir essa umidade do ar. A quantidade de chuva de uma região, ela é medida pelo pluviômetro, que é esse aparelho que vocês estão vendo aí, né? Nesse aparelho, a água da chuva ela é recolhida e fica armazenada no interior do equipamento. Diariamente, às 9 horas, um profissional de estação meteorológica faz a leitura e anotação do local precipitado. E é esse aparelho que a gente tem aí. Na verdade, esse aparelho, o fluviômetro, ele é usado exatamente para medir, né, a quantidade de chuva de uma determinada região. E aí a gente tem a questão de um texto falando sobre o IBGE, sobre as enchentes, os deslizamentos que ocorrem no Brasil, né? A gente até tem uma imagem aí mostrando, em muitos casos é preciso acionar a defesa civil, órgãos públicos responsáveis por coordenar trabalhos de prevenção de desastres ambientais e prestação de socorro à população. A gente vê uma imagem, né? Os tratores aí, a gente está vendo aí que teve esse rebanço desceu por conta das chuvas, uma grande quantidade de chuva, trouxe toda essa terra para o meio da pista e a gente está vendo que aí tem uma máquina fazendo esse reparo, ajudando a população. Depois, lá na página 151, tem uma imagem falando sobre os ventos, eles mostram um balão ele se deslocando, que esse vento ele faz exatamente essa imagem. A gente já tem, para a gente ver a questão do vento, de como utilizar o vento, já tem as energias eólicas, né? O Ceará hoje ela é campeã desse tipo de energia, que ele gira aquelas turbinas e faz exatamente com que esse vento ele seja utilizado produzindo a energia. Do outro lado a gente tem como se formam os ventos, a gente vê a questão de barcos, né, os marinheiros andando, e ele diz assim, durante a noite ocorre o contrário. Da mesma forma que a terra se aquece mais rápido que o mar, ela também esfria mais rápido. O ar sobre o mar está mais aquecido, o mar está mais liberado lentamente, o calor acumulado durante o dia. E sobe, então, o ar. E a gente vê aí que a questão da brisa terrestre, ele está mostrando aí uma imagem, né? O barco de vela navegando na barra de um rio, né? E a gente sabe que tudo isso é com a presença aí do vento. O vento é, portanto, a movimentação do ar em relação à superfície terrestre que ocorre quando há uma diferença de pressão. O vento sempre carrega o ar de onde a pressão é maior para onde a pressão é menor. Aí a gente vê aí que a velocidade e a direção dos ventos são medidas por instrumentos chamados de anemômetros. São exatamente, ele mostrou a imagem aí desse aparelho para medir. Do outro lado a gente tem quando os ventos trazem perigo. Os ciclones tropicais são exemplo disso, né? Os furacões são exemplo disso, os tornados são exemplos disso. Tudo isso é quando os ventos eles têm uma velocidade muito grande e que ele acaba trazendo prejuízo para a natureza, tá certo? Aí tem as estações meteorológicas e eu vou deixar para vocês, não vai dar para a gente falar de todo o capítulo, mas eu quero deixar para vocês, né, a atividade que está na página 167.
e de hoje a 8 dias eu vou estar corrigindo essa atividade com vocês, tá bom? Boa tarde e ficam todos com Deus. Vamos estudar, e tirar 10.